Você vestiu totalmente o modelo. Eu acho que eu tenho um corpo brasileiro e uma alma indiana. Os próprios indianos falam isso para mim. Como é que você chegou? Como é que você chegou à Ayurvédica? Bom, eu acredito que isso foi todo um processo que começou há muito tempo atrás. Eu trabalhei durante 22 anos em hospitais, principalmente com pacientes em fase terminal, renais crônicos, pacientes em CTI, né, porque basicamente eu sou enfermeiro. E aí um dia eu comecei a buscar outras formas de ver a saúde, de não simplesmente trabalhar para a doença, e sim para a reversão, ou a manutenção do nosso bem maior, a saúde. E eu fui um dia uma palestra sobre a Índia, eu me encantei por esse universo, comecei a fazer algumas pesquisas, e isso me levou a querer ir para a Índia em 2004, 2005, onde eu estudei, e desde então eu venho praticando. E na sua prática, você tem constatado que você fez uma escolha boa no sentido da resposta, dos resultados que de fato se consegue? Sem dúvida nenhuma, desde os resultados mais sutis até aqueles da gente reverter realmente um quadro progressivo de uma doença séria, e principalmente a pessoa falar para nós: há tanto tempo eu não me sentia tão bem. Isso sem dúvida nenhuma. E a Ayurveda resgata essa saúde plena que o tanto Deepak Chopra falou, né? Saúde do corpo, da mente. Deepak Chopra trouxe para o Ocidente, né, a partir do Conselho de Medicina Quântica, muito da Ayurveda. Sem dúvida, né? É o nosso grande embaixador, né? E eu acredito que ele era a pessoa certa no local certo, naquela sociedade americana tão consumista e com uma alimentação tão desregrada. Eu acho que o Deepak Chopra veio colocar outras diretrizes, outras opções. Mas você falou uma palavra aí que ela é emblemática e ao mesmo tempo é absolutamente ignorada aqui, a questão do sutil. Né? É próprio do Oriente entender que a manifestação no corpo ocorre depois de ter passado por uma esfera mais sutil ou outras camadas mais sutis, né? No Ocidente se desconhece absolutamente isso, né? No Ocidente que se coloca um dado mais objetivo, alopático, de ter um órgão doente. Outro dia eu vi um médico recomendando, encaminhando um amigo meu para outro médico, falando assim: eu estou mandando para você um fígado aí. Eu já vi muito essa cena, né? E hoje o que a gente pode dizer é que, sem dúvida nenhuma, a nossa medicina alopática, a gente não pode negar isso de forma nenhuma, que ela evoluiu muito na parte de diagnóstico. Hoje nós temos diagnósticos excelentes, exames excelentes, ressonâncias magnéticas, tomografias, mas se perdeu muito nessa parte, talvez a parte sutil, a parte do entendimento. Ela nunca considerou a parte sutil, a verdade é essa, né? No máximo que eles fazem é prescrever, cuidado com o estresse adoece. Já é um passo, né? Já se consegue admitir que o estresse adoece. Agora, vamos falar um pouco o seguinte: a Ayurvédica está muito perto da chinesa também, né? Não tem muito ponto de identidade, mas trabalha com os elementos, sem dúvida trabalha com os mesmos elementos. Sem dúvida. Mas a Ayurvédica trabalha também com a questão do desequilíbrio, ou seja, quando você intervém para restaurar o equilíbrio, o excesso ou falta? Claro. Quando eu estou dando aula para os alunos que estão vendo isso pela primeira vez, às vezes parece uma coisa muito complexa. E eu sempre dou o exemplo de que é muito fácil para nós entendermos que cada ser é diferente porque existe uma carga genética. O DNA faz com que nós sejamos seres singulares. No Ayurveda nós temos o mesmo conceito. No momento que acontece a fecundação, aquele indivíduo, ele é único. Existe uma carga energética sutil que é única, é só dele. Então, qual é a ação do terapeuta ayurvédico? Exatamente restaurar este padrão lá no início daquela vida. Ou seja, retomar essa identidade. O caminho de volta. Resgatar essa identidade. Exatamente. Ou seja, não dá para generalizar, então, um medicamento. De forma nenhuma. Hoje a gente vê, é claro, a gente não está aqui para questionar o sistema público de saúde, mas é muito comum, por exemplo, nós temos uma epidemia e aqueles pacientes que estão sofrendo com aquela epidemia, eles vão tomar um mesmo grupo de medicamentos. Para a Ayurveda, isso não é assim. É uma agressão, né? Não é assim. Porque a Ayurveda não vê a doença, vê quem está doente. Porque este indivíduo está apresentando essa deformidade no seu sistema, no seu aparato bioenergético, para que possa se manifestar esse tipo de problema. Agora, bioenergeticamente também, vocês trabalham com categorizações, com arquétipos, né? Ou naturezas, que a gente poderia chamar. Biotipos. Biotipos ou natureza, que nesse caso são os que já citados, Vata, Pitta e Kapha.
Vata, Pitta e Kapha. A partir daí, cada um desses biotipos também tem um tipo de dieta alimentar. Sem dúvida nenhuma. Dieta específica. Vocês também trabalham com a fitoterapia? Sem dúvida. Às vezes eu fico olhando, observando até novelas, amigos conversando, amigas, agora eu estou fazendo junto com as colegas de trabalho a dieta X, a dieta da lua, a dieta do abacaxi, ou seja, um grupo de pessoas fazem mesmo aquilo. Isso para a Ayurveda é extremamente maléfico, porque cada biotipo, cada ser, ele vai ter uma absorção, ele vai ter um metabolismo totalmente diferente. Então, o que nós fazemos como terapeutas de Ayurveda? O primeiro passo que nós vamos, digamos, alterar, tentar restaurar, é a partir da alimentação. A velha frase, nós somos aquilo que comemos, ela continua a ser uma máxima para nós. Então, nós vamos ver, dentro desse biotipo, qual é o grupo de alimentos que melhor pode restaurar o seu equilíbrio bioenergético. Então, a gente vai ter uma dieta que ou ela é mais rica em grãos, ou ela vai ter a ausência de laticínios, ou a gente vai ter que colocar mais fibras, mas isso individualizado. A Ayurveda trabalha exatamente dessa forma, individualizada. Em 9 minutos, hoje a gente conversa com o terapeuta ayurvédico José Luiz Azevedo. A gente volta já. Zé, você mencionou aí os fundamentos, são coisas que 9 minutos aluno se debruça sobre as alternativas de cura. Antigamente a gente chamava até de alternativas, né? Hoje já nem tão alternativas. Você vê que o SUS está incorporando a fitoterapia. A Universidade de Harvard, há uns 18 anos atrás, consagrou a acupuntura como, entre aspas, cientificamente correta, quer dizer, essas coisas. Talvez o pessoal lá com 5.000 anos das coisas funcionando tem algo a nos dizer, né? Esse é um dado muito importante. Nós aqui no Brasil, nós temos uma cultura, uma tradição, uma história de 500 anos. Mas como é que a gente vai questionar uma medicina que pelo menos na sua parte escrita, ela tem 5.000 anos? E hoje a gente continua usando esse termo alternativo, só que a gente trocou um pouquinho, a gente não usa mais medicina alternativa. Eu costumo dizer para os alunos, não é uma medicina alternativa, é uma alternativa de medicina. Eu acho que o grande trabalho nosso como terapeuta, como instrutor, talvez é tirar todas essas culturas, essas riquezas que nós temos no Oriente, do âmbito místico. A Ayurveda é uma ciência que pode ser provada. Nós começamos com um caso de um paciente que está apresentando determinado tipo de problema, nós submetemos ele a esse ou aquele procedimento, trocamos a dieta dele, inserimos alguma fitoterapia, ou seja, aquilo que for necessário para aquele quadro, e a gente tem em X tempo o resultado. Isso é uma ciência que prova a indicação. À luz do método, o resultado sempre se repete. Sem dúvida. Bom, agora uma questão é... Você falou a respeito de dieta alimentar e o uso da fitoterapia. As categorizações. Mencionamos ao passado, vou voltar a elas agora, Pitta, Vata, Pitta e Kapha. Você identifica o César ali, você consegue identificar ele pelo biotipo? Ele é um biotipo bastante Pitta, certo? Pela própria estatura mediana que ele tem, uma musculatura bem definida. O formato dos olhos, são os olhos pequenos, penetrantes, como se ele estivesse digerindo o mundo externo através da visão. Ou seja, isso para mim já conta bastante. A gente costuma muito, desculpa te interromper. Não, fica à vontade, fica à vontade. A gente costuma muito dizer, quando está recebendo o treinamento na Índia, eu acabei de chegar com um grupo de alunos que eu levei para lá, os médicos dizem que um médico ayurvédico, ele deve ter um consultório suficientemente grande que o paciente, da porta até a mesa do médico, ele dê pelo menos 10 passos. Nesses 10 passos, o diagnóstico já tem que estar 80% garantido pela observação que a Ayurveda tem. Isso é uma coisa maravilhosa. Bom, nesse caso, então, como Pitta, como um aparentemente ilegítimo Pitta, qual é a dieta alimentar dele? Bom, eu pediria para ele que durante, nós estamos aqui no Espírito Santo, que tem um clima bastante quente em relação a outras regiões, eu diria que ele evitasse uma dieta muito ácida, que ele evitasse o excesso de condimentos, principalmente no verão, porque isso
pode fazer com que ele tenha uma hiperatividade digestiva e quem vai sofrer inicialmente é a pele dele. Então, por isso que a gente vê tanto durante o verão problemas de pele, eczemas, psoríases, dermatites de contato. Isso é o excesso de acidez, às vezes porque a gente não fez o reajuste sazonal da nossa alimentação. Ou seja, a comida é de fato o primeiro remédio. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Não, a comida é um remédio. Eu falo muito para os alunos que quando os portugueses foram nas Índias buscar as especiarias, os indianos, né, espertos, eles não disseram por que eles usavam essas especiarias. Na verdade, essas especiarias, como a gente tem hoje inserida na nossa culinária, o cravo, a canela, a pimenta do reino, o açafrão, o gengibre, na verdade eles são antídotos. Alguns alimentos precisam ter essas especiarias para que eles passem no processo digestivo de uma maneira muito mais saudável. Entendi. Eu falo muito para os meus clientes que as nossas avós, elas faziam Ayurveda talvez intuitivamente. Agora deixa eu te falar, em termos de tudo que você lida desde então, existem disfunções, patologias ou doenças para os quais ela mostra maior ou menor resolutividade? Cura? A Ayurveda trata o ser humano como um todo. Né? Muitas vezes a gente tem um órgão que está apresentando falência, mas ele simplesmente é o resultado de um procedimento, uma conduta desregrada ao longo dos anos. A Ayurveda, por exemplo, trata muito bem todos os problemas do trato digestivo, crescimentos anormais, depressão, obesidade. E eu fico vendo muito, às vezes algumas mães me procuram dizendo que as crianças são hiperativas. E a Ayurveda, ao invés de fazer com que a mente adormeça com medicamentos, ansiolíticos, hoje a gente vê uma gama enorme de crianças usando Ritalina, que é um medicamento hoje, não estou fazendo comercial em laboratório, mas é um medicamento muito conhecido. A Ayurveda vai dizer o seguinte: não, olha, é excelente que essa criança tenha esse tipo de mente, porque ela tem uma abertura muito maior para certas atividades. Sim, colocar numa aula de canto, num esporte, um idioma, ou seja, aproveitar todo esse potencial ao invés da gente adormecê-lo. Então, a Ayurveda trata síndrome do pânico, essas doenças sociais modernas que hoje a gente está vendo cada vez mais brotarem. A Ayurveda tem procedimentos, eu não digo que é um medicamento, uma erva, mas um conjunto de procedimentos que vão atuar exatamente fortalecendo esse indivíduo de uma forma estrutural, geral, corpo, mente e espírito. É uma abordagem, na verdade. Nós temos até um termo bastante usado, um termo holístico, né? Integral. E como vocês trabalham, então? Exatamente. Em casos de crises? Em casos de crises, é claro que vai depender muito da origem dessa crise. A Ayurveda trabalha muito com a causa, muito mais do que o efeito. Né? Por exemplo, digamos que uma pessoa esteja com uma síndrome do pânico. A gente tem alguns procedimentos, eu poderia citar o Shirodhara, por exemplo, que é o fluxo de óleo na cabeça, na região conhecida como terceiro olho, que tira a pessoa da crise. E aí, naturalmente, que a gente vai ajustando a rotina dessa pessoa para que ela vá calmando e, ao mesmo tempo, se integrando com o seu universo. Zé, você sabe que conhecimentos como esse, saberes como esse, são recebidos com muita esperança. Né? Até Fico muito feliz de ouvir isso. As pessoas às vezes não têm as alternativas que se oferecem para as pessoas, limitam as perspectivas, né? Quando não tem esperança, acabou o futuro, né? Sem dúvida. Então a gente recebe muito bem você, espero que você realmente dê curso ao seu trabalho aqui no Espírito Santo, que você é mais do que bem-vindo. Agradeço a sua presença aqui nos nossos 9 minutos. Muito obrigado, eu estou muito feliz da oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso bem maior, a nossa saúde. E eu, da mesma maneira que um dia eu optei mudar profissionalmente e ter a Ayurveda no meu dia a dia, eu estou muito feliz de ter optado de vir para o Espírito Santo, onde eu estou sendo muito bem recebido pelo respeito e o carinho dos capixabas, e eu espero que a gente faça realmente um grande trabalho aqui. Muito obrigado. Em 9 minutos nós contamos com a presença do terapeuta ayurvédico José Luiz Azevedo.